como transformar aquela tabela confusa e insossa em uma tabela mais intuitiva e que vai realmente ajudar a gente a interpretar os dados que estão nela. Vou selecionar uma tabela normal e eu vou aplicar aqui dois recursos diferentes que são muito simples de utilizar e de configurar, que vão trazer uma maior clareza na leitura desses dados. Então, eu vou começar configurando minha tabela normal. Eu tenho aqui um data source, eu vou selecionar qual é a métrica que eu quero ver e eu vou adicionar as dimensões. E o que acontece quando a gente vai adicionando as dimensões? Eu vou botar a marca, vou colocar a categoria e o produto. A tabela vai ficando desse jeitinho aqui, cada vez mais confusa, cheia de linhas e muito difícil de interpretar. Então, com esse recurso do drill down, que é muito fácil de aplicar, é basicamente só ligar essa chavinha e a mágica se faz, ele vai criar subníveis desses dados. Então, são subconjuntos de dados, a partir dessas dimensões que você estabeleceu, que vão trazer uma análise mais exploratória. Então, ele vai seguir exatamente a ordem que você colocar aqui. Se o produto estivesse em segundo lugar, a minha segunda dimensão seria ele. E a gente vai olhar aqui na interface como é que fica a apresentação dessa tabela. Então, eu tenho aqui a primeira dimensão que eu defini. Quando eu clicar na minha setinha aqui, eu vou dar o drill down, eu vou passar para a segunda dimensão de marca. E aqui ele vai retornar para mim a lista com todas as marcas que estão contempladas nessa tabela. Depois eu posso passar para a categoria, que é a minha terceira dimensão, e produto, e assim sucessivamente, com quantas dimensões você colocar, e ele vai trazer a lista completa. Mas uma forma interessante da gente utilizar essa tabela, de uma maneira realmente mais exploratória, é a gente conseguir aplicar o filtro. Então, eu venho aqui na minha tabela de lista de produto, na minha lista de produto, e eu vejo qual é a lista que está gerando o maior volume de venda. Então tá, ó, o melhor custo-benefício está vendendo bem. Eu quero olhar um pouco mais a fundo. E quando eu dou o drill down, ele vai trazer para mim a lista de marca referente àquela lista de produtos que eu selecionei. E aí eu posso selecionar qual é a marca que está vendendo mais e entender como que ela se subdivide em categorias. E assim, sucessivamente, nas dimensões subsequentes. E essa é uma maneira muito fácil de você tornar a sua tabela mais intuitiva, mais interessante, que vai realmente orientar o nosso dia a dia a tomar alguma decisão baseada nos dados que estão nela. Agora, eu vou voltar aqui e vou aplicar o nosso segundo recurso, que também é muito fácil e muito interessante, que vai trazer uma visualização de dados um pouco mais amigável e mais intuitiva para que a gente possa interpretar esses dados que estão expostos. Então, eu vou colocar uma formatação condicional, onde eu tenho duas possibilidades de aplicar essa regra, em single color ou color scale. Então, eu vou começar pela escala de cores, onde a gente vai selecionar aqui qual é a métrica que vai ser, onde vai se basear a nossa regra. Eu vou colocar aqui baseado em vendas. Aqui nesse campo eu vou definir aonde que essa escala de cor vai ser aplicada. Então, eu posso aplicar na coluna de qualquer uma das minhas dimensões ou da minha métrica, ou na linha inteira, que é o que eu vou aplicar aqui. Aqui eu seleciono qual é o estilo de escala de cor que eu quero incluir. E aqui embaixo eu vou configurar como que essas cores vão se subdividir em toda essa escala de acordo com o percentual da minha métrica ou com uma numeração que eu estabeleci. Eu consigo personalizar isso também. E quando você aplica, já fica aqui de cara, já mostra logo de cara pra gente como que fica destacada a informação que a gente está olhando. Então, o que é positivo, o que não é tão positivo assim, e isso já ajuda a gente a entender onde que a gente vai dar o nosso drill down. Agora eu vou excluir essa regra que eu criei e eu vou criar uma regra em single color. Então, eu vou criar uma regra baseada ou em uma das minhas dimensões aplicadas ou na minha métrica. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a minha métrica e eu vou selecionar uma condição. Então, eu quero que quando as vendas forem maiores que 250, a minha linha inteira fique com a fonte preta e fique com a cor verde. Quando eu salvar, já vai se refletir aqui. Eu consigo adicionar novas regras. Então, eu vou fazer mais uma vez, baseado na nossa métrica. Eu quero que quando for menor ou igual do que 250 e quando vendas for maior do que 220, a minha linha inteira vai ficar com a fonte preta e vai ficar
com a cor amarela. E ele já se reflete. Eu vou aplicar a minha última regra aqui, onde eu vou selecionar mais uma vez a minha métrica. E eu quero dizer que quando for menor ou igual do que 220, a minha linha inteira será pintada de vermelho, para chamar a minha atenção e ver o que está acontecendo, que eu estou vendendo tão pouco. Então, quando você visualiza, você tem aqui as suas informações bem mais destacadas. Quando você faz o drill down, você consegue explorar o que está acontecendo aqui dentro. E assim você consegue transformar aquela tabelona confusa em uma tabela muito mais intuitiva, muito mais interessante, que vai realmente ajudar a gente a tomar decisões no dia a dia, entender o que os nossos dados estão querendo dizer.